pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, sou professora de língua portuguesa do 3º ano e vamos para mais um encontro. Preparados? Hoje, no nosso encontro, vamos falar sobre pontuações. Vocês acham que é importante aprender sobre pontuações? O que seria dos nossos textos na língua portuguesa se não houvesse as pontuações? Então, para começarmos o nosso encontro, vamos ouvir com muita atenção o texto lido pela assistente da internet, Papagaio Especial. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: quero um papagaio que seja especial. Chegou na hora certa, temos um bilíngue. Se levantar a patinha direita, ele fala inglês. Se levantar a patinha esquerda, ele fala espanhol. E se é o levantar as duas patinhas, pergunta o freguês. O papagaio respondeu: aí é o Caio. Vocês perceberam com a leitura da assistente do Google que não teve nenhuma entonação, não teve pausa, não teve exclamação? Pois é, os pontos são usados para dar sentido, como se fosse uma conversa. Então vamos agora ler o texto com seus devidos pontos. O título é Papagaio Especial. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: quero um papagaio que seja especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. Se levantar a patinha direita, ele fala inglês. Se levantar a patinha esquerda, ele fala espanhol. E se eu levantar as duas patinhas? Pergunta o freguês. O papagaio respondeu: aí eu caio. Observaram os pontos? Aqui nós temos 2 pontos, temos a travessão, porque indica que o personagem está falando. Temos o ponto de interrogação, porque ele está fazendo uma pergunta. E no finalzinho temos o ponto de exclamação, porque o papagaio falou: aí eu caio. Ele exclamou, né? Ficou nervoso, coitado. Então, os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como a entonação, o jogo do silêncio, pequenas pausas, entre outros. Os sinais de pontuação existem para dar uma realidade ao texto, né? Com os sinais, nós conseguimos identificar se a pessoa está gritando, se a pessoa está perguntando, dá mais vida para o texto. Mas qual que é a divisão e o emprego dos sinais de pontuação? Quando que eu devo usar qual sinal? Vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o ponto final, ele não é grande assim não, é apenas uma ilustração. É aquele pontinho que fica lá no final da frase. Ele serve para indicar o final de uma frase. Ponto. Por exemplo, lembro-me muito bem dele. Ponto final. Estou afirmando, me lembro dele. Ponto final. Separar períodos entre si. Por exemplo, fica comigo, não vai embora. Entre uma frase e a outra, nós usamos o ponto final. Fica comigo, não vai embora. Aqui nós usamos 2 pontos, né? Para finalizar a primeira frase e para finalizar a segunda frase. Nós usamos também o ponto final nas abreviaturas. Observem, na palavra exemplo. Quando nós fazemos a abreviatura da palavra exemplo, nós podemos usar o E e o X. É a abreviatura da palavra exemplo. Então, após as 2 letrinhas, nós usamos o ponto final. Aqui nós temos a abreviatura de avenida. Então, eu coloquei A, V, ponto final. Aqui nós temos a abreviatura de Vossa Excelência. Então, V de Vossa, ponto final, Excelência, ponto final. Usamos muito o ponto final nas abreviaturas. Certo?
certinho, mas além do ponto final, nós temos os 2 pontos. Isso mesmo, um ponto sobre o outro, 2 pontinhos. Por que que serve? Quando que eu devo usar os 2 pontos? Para iniciar a fala dos personagens. Exemplo. Então o padre respondeu. Quem que vai falar agora? Qual que é o personagem que vai iniciar a fala? O padre. Então, após os 2 pontos, vem a frase do personagem. Mas observem aqui, pessoal. Ó, iniciar a fala dos personagens. Tivemos aqui os 2 pontos, né? Após o exemplo, também nós temos os 2 pontos. E aqui nós temos a frase para analisar. Então, o padre respondeu. 2 pontinhos. Por quê? Porque nós usamos os 2 pontos em outros casos também. Além de indicar que um personagem vai falar, ele é usado antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Por exemplo, aqui os 2 pontos. Meus amigos são poucos. Então, nós vamos enumerar a quantidade de amigos, ó. Usamos os 2 pontos. Meus amigos são poucos. Fátima, Rodrigo e Gilberto. Ou poderia escrever assim: gosto de vários sorvetes. 2 pontos. De manga, de maracujá, de chocolate. Eu vou enumerar. Então, nós usamos os 2 pontos. Antes de citação. Por exemplo, como já dizia Vinícius de Moraes. Então, eu vou, antes de colocar a citação do autor Vinícius de Moraes, olha só, antes de uma citação, 2 pontos. Aqui nós temos a citação do autor. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Aqui temos uma citação do Vinícius de Moraes. E aqui o uso correto, o emprego dos 2 pontinhos, que é antes de uma citação. Certinho? E as reticências? Quem conhece? Tem gente que fala 3 pontos. Tudo bem, não tá mentindo. Nós temos 1, 2, 3 pontos. Mas o nome correto na língua portuguesa deste sinal é reticências. É um nome muito bonito, né? Mas para que serve, professor, os 3 pontinhos? Ou seja, as reticências. Para indicar dúvidas ou hesitação do falante. Por exemplo, sabe, eu queria te dizer que... esquece. Perceberam? Aqui nós usamos as reticências, aqui nós usamos também as reticências. Outro exemplo é para interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Por exemplo, alô, João está? Agora não se encontra. Quem sabe se você ligar mais tarde? Ou seja, aqui a frase ficou incompleta. Quem sabe, né, se você ligar mais tarde? E morreu o assunto. Então, nós usamos as reticências no final da frase, quando a frase fica incompleta. Usamos também as reticências ao fim de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir um prolongamento da ideia. Como assim? Por exemplo, aqui na frase, não sei se devo aceitar o convite. E aí a pessoa fica pensando, né? Ou seja, ela prolonga a frase. Para dar esse efeito de prolongamento na frase, nós usamos as reticências no finalzinho. Usamos também as reticências para indicar uma supressão de palavras numa frase transcrita. Por exemplo, quando penso em você, menos a felicidade. O Raimundo Fagner que escreveu. Então, olha só. Quando penso em você, menos a felicidade. Bom, então já falamos sobre
o ponto final, os dois pontos e as reticências. Vamos falar sobre o uso dos parênteses. Quando que nós usamos os parênteses? Isso mesmo, abre parênteses, fecha parênteses. A palavra fica entre os parênteses. Nós usamos para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Querem ver alguns exemplos? Na Segunda Guerra Mundial, então aqui nós temos uma data, 1939 a 1945. Ou seja, para colocar aqui a data, as datas da guerra, eu abri o parênteses e fechei o parênteses. Então a frase ficou assim: na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ocorreu inúmeras perdas humanas. Observar o uso dos parênteses para indicar uma data. Outro exemplo. Uma manhã, lá no Cajapió, Joca se lembrava como se fora na véspera. Acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Observem o trecho do texto. Joca lembrava-se como se fora na véspera. Abriu parênteses para destacar que o Joca se lembrava. E aqui no finalzinho, fechamos com parênteses. Uma dica importante. Os parênteses também podem substituir a vírgula ou travessão. Vamos falar agora sobre o ponto de exclamação. Ele é utilizado para demonstrar surpresa, espanto, susto, indignação, ordem, súplica, entre outras coisas, etc. Por exemplo, até em memes, top, tá muito top, ponto de exclamação. No final das frases exclamativas, nós usamos sempre o ponto de exclamação. Por exemplo, eu te amo, ponto de exclamação. Tenho medo, ponto de exclamação. Que raiva, ponto de exclamação. Vocês perceberam, quando eu fiz a leitura, eu falei, que raiva. Eu exclamei, eu não falei que raiva. Falei, que raiva. Então, na escrita, nós usamos o ponto de exclamação para dar essa entonação, para entender que a pessoa realmente está com muita raiva. Ou, se não tivesse, ia ser que raiva. Fica muito sem graça, né? Para destacar uma frase imperativa, por exemplo, nem pense em fazer isso. Renato, arrume esta bagunça agora. Sai! Perceberam? O ponto de exclamação dá uma entonação na frase. Certo, o ponto de exclamação é quando nós estamos lendo uma frase que exclama susto, surpresa, raiva, alegria. E o ponto de interrogação? Tem gente que fala que é o pontinho da dúvida, né? E é isso mesmo. Quando eu estou perguntando, quando eu estou com dúvida, quando eu estou fazendo uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. Por exemplo, em perguntas diretas. Como você se chama? Estou perguntando. Então, eu vou usar o ponto de interrogação. O exemplo B. Às vezes, juntamente com um ponto de exclamação. Quem ganhou na loteria? Estou fazendo uma pergunta, ponto de interrogação. Você? Eu? Perceberam? Ao mesmo tempo que eu perguntei se era eu já falei exclamando, porque ganhar na loteria é muito legal, né? Então eu falei, eu? Eu perguntei e exclamei ao mesmo tempo. Então pode usar também os dois pontos juntos. Uma pergunta e uma exclamativa. Fiquei feliz demais de ganhar na loteria, né? Se fosse verdade, eu perguntei e exclamei. Então usei o ponto de interrogação e o ponto de exclamação.
Então agora vamos retomar a nossa aula para garantir que nós aprendemos sobre os pontos. Vamos agora localizar qual ponto que está faltando. Qual o sinal de pontuação que seria o adequado para ficar no final da frase? Vou ler para vocês a frase. Você aceita algo para beber? Nós vamos usar qual deles? O interrogação. Muito bem, o sinal de interrogação. Estou perguntando, né? Próxima frase. Que delícia de macarrão! Quando eu falo assim, toda alegrinha, que delícia! Qual que nós usamos? Qual seria o sinal adequado? O sinal de exclamação. Muito bem. Próxima pergunta. A menina arrumou sua cama para dormir. Menina arrumou sua cama para dormir. Pergunta? Não. Tá exclamando? Não. Ponto final. Ela arrumou a cama para dormir. Ponto final. Afirmamos e pronto. Você pode me dar uma informação? Por favor. Estou perguntando. Estou pedindo uma informação. Ainda pedi por favor no final. Então, é um ponto de interrogação. Interrogação é um ponto de pergunta. Uma bola azul, amarela e vermelha. Aqui, entre uma cor e a outra, qual é o ponto que está faltando? A vírgula. Isso mesmo. Que susto! Qual seria o ponto adequado no final da frase? Exclamação. Isso mesmo. Próxima pergunta. Papai, podemos ir à sorveteria? Ah, fez uma pergunta. Então, é uma frase interrogativa. A última frase. Ajudo minha família regando as plantas. Não estou perguntando, não estou exclamando. Então, qual que é o ponto adequado no final da frase? O ponto final. Muito bem. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Estudem muito, treinem bastante, pratique sempre a leitura. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!